sou a tia Luísa. Eu vim trazer uma historinha pra vocês hoje. Eu espero que vocês gostem. Eu vim trazer a história de Daniel pra vocês. Essa história ela é dividida em muitas partes, só que eu trouxe a primeira hoje pra vocês. Eu imagino que vocês ainda não tenham escutado essa primeira parte da história, mas eu espero que vocês consigam refletir e escutar e entender toda a história. Eu vou tentar ser o mais clara possível. Há muitos anos atrás, existia um rei, Jeoaquim, que ele era rei de Judá. O povo de Judá era um povo de Deus, era um povo que acreditava em Deus e que fazia sacrifícios para Deus. Só que aí existia também um outro rei, um rei chamado Nabucodonosor. Sim, é um nome muito difícil, mas vocês vão aprender. Rei Nabucodonosor. Esse rei, ele era rei da Babilônia e ele resolveu saquear vários reinos por aí, inclusive o reino de Judá. Deus, que é o Deus de Judá, permitiu que o rei Nabucodonosor saqueasse e pegassem várias coisas e várias pessoas, inclusive prisioneiros que ele levou. Dentro desses prisioneiros existiam 4 em especial, que eu vou pegar aqui. Era o Daniel, o Ananias, o Misael e o Azarias. No final das contas, acabou que o rei Nabucodonosor mudou os nomes deles, e aí vocês vão talvez conhecer esses nomes. Que Daniel, ele virou Beltazar, só que a gente continua chamando Daniel de Daniel. O Sadraque, o Mesaque e o Abidnego. Pois é, aqueles lá da fornalha. Imagino que essa história já foi contada pra vocês. Só que a história de hoje não é essa. Assim que esses prisioneiros chegaram lá, o rei foi lá e mandou um dos comandantes dele lá do palácio escolherem alguns deles que não tivessem nenhum tipo de defeito, que tivessem uma idade boa, que tivessem toda a aparência física boa, saúde boa, tudo bom, para poder eles treinarem para poder virarem sábios lá no reino, que pudessem interpretar sonhos, que pudessem responder as perguntas do rei, porque era isso que os sábios faziam naquela época. Aí, beleza. O que acontece? Dentro desses, quem é que tava? Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Só que aí o Daniel, ele não queria, porque o que que tava acontecendo? O rei Nabucodonosor deixou que eles, por 1 ano de treinamento, eles pudessem comer tudo que eles quisessem, a mesma comida que o rei comia, a mesma. Então, todos os tipos de carne, todos os tipos de vegetais, todos os tipos de besteira que existiam naquela época, tudo aquilo eles podiam comer para poder aproveitarem o tempo deles lá antes de virarem os sábios do rei. Só que Daniel não queria comer aquelas coisas, porque aquelas coisas elas eram abençoadas ao Deus lá do Nabucodonosor, não era do nosso Deus, o nosso Deus verdadeiro, e nem do Deus de Daniel. Então ele não queria comer aquilo para ele não ficar impuro, entendeu? Então o que ele fez? Ele chegou lá pro guardinha e falou: deixa a gente, por favor, eu, Sadraque, Mesaque e Abidnego, comermos só água e vegetais. Faz esse teste só por 10 dias. Daqui 10 dias você vê o resultado e se você achar que a gente pode continuar comendo só água e vegetais, você deixa. Se você achar que não fez nenhum tipo de diferença, a gente vai lá e faz o que vocês estão mandando. O guardinha concordou. Depois de 10 dias, gente, Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel estavam muito mais saudáveis, muito mais inteligentes, muito melhores do que todos aqueles outros que estavam comendo a comida do rei e que estavam se esbanjando de comer besteira, todas essas coisas. Pois é, eles estavam melhores por comer água e vegetais. Beleza. Aí o que aconteceu? Depois de um tempo, depois de 3 anos, o rei foi lá e decidiu testar esses novos sábios para poder ver como é que eles estavam, se eles realmente foram treinados bem sobre as questões da própria Babilônia ou as questões das interpretações de sonhos, etc. E aí o que aconteceu? Quando o rei foi ver, quando ele perguntava as coisas para os sábios, ele percebeu que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego eram 10 vezes mais inteligentes do que todos aqueles outros. Pois é, isso tanto por conta da bênção de Deus, que Deus deixou que eles pudessem entender mais profundamente toda aquela questão dos conhecimentos babilônicos, quanto também ele deu para Daniel o dom de interpretar sonhos. Aí, beleza. Nisso, como eles 4 eram super inteligentes, eles começaram a servir no palácio para o rei Nabucodonosor. E aí o que aconteceu? Aconteceu que um dia o rei Nabucodonosor teve um sonho que ele não entendia o que significava, ele não entendia por que ele teve aquele sonho, ele não entendia
qual que era daquele sonho. E aí o que ele fez? Ele chamou todos os feiticeiros, todos os interpretadores de sonho, todos, e falou bem assim: eu quero que você fale meu sonho e me interprete ele agora. Mas aí os sábios não, né? Os feiticeiros chegavam e falavam: mas Senhor, como é que a gente vai saber o seu sonho se você não conta pra gente? Conta o seu sonho pra gente e a gente interpreta ele pra você. Nabucodonosor falou que não. Se eles fossem realmente bons, eles não precisariam saber do sonho para poder interpretá-lo. Nabucodonosor ficou tão chateado, tão irritado com a situação, porque ninguém conseguia interpretar o sonho dele. Ninguém sabia qual era o sonho dele, ninguém fazia nem ideia do que o Nabucodonosor estava pensando. E aí o Nabucodonosor ficou com raiva e falou o quê? Todo mundo que eu chamar aqui e não conseguir interpretar meu sonho, eu vou mandar matar. E aí, nisso, o Daniel e os amigos dele ficaram sabendo, porque ele mandou matar todos os sábios que não conseguiam interpretar o sonho do rei Nabucodonosor. Só que aí Daniel chegou e falou com Sadraque, Mesaque e Abednego e falou: gente, por favor, orem e jejuem por mim para que Deus me revele qual que foi esse sonho de Nabucodonosor, para que a gente não tenha que morrer, entendeu? E aí, beleza. Aí nisso eles foram lá, jejuaram, e nessa noite em que Daniel dormiu, Deus revelou o sonho para ele. Eu vou contar para vocês lendo aqui na Bíblia. Isso está previsto em Daniel, número 2, a partir do versículo 31. Vou ler para vocês e depois eu explico. Tá, Daniel 2:31. O Senhor teve uma visão na qual viu uma estátua enorme, de pé, bem na sua frente. A estátua era brilhante, mas metia medo. A cabeça era de ouro puro, o peito e os braços eram de prata. A barriga e os quadris eram de bronze. As pernas eram de ferro e os pés eram metade de ferro, metade de barro. Enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra se soltou de uma montanha sem que ninguém tivesse empurrado ela. A pedra caiu em cima dos pés da estátua e os despedaçou. Imediatamente, o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro viraram pó, como o pó de que se vê no verão quando se bate o trigo para separá-lo da palha. O vento levou tudo embora sem deixar nenhum sinal, mas a pedra cresceu e se tornou uma grande montanha que cobriu o mundo inteiro. Foi este o sonho. E agora eu vou explicá-lo para o Senhor. Isso foi Daniel falando com o rei Nabucodonosor. Foi todo esse sonho de que tinha estátua, que tinha cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, a barriga de bronze, e as pernas, e o pé, as pernas de ferro, e o pé metade de ferro, metade de barro. Não fazia o menor sentido. Mas Daniel falou: espera, rei, que agora eu vou te explicar o seu sonho. Ó rei, o Senhor é o mais poderoso dos reis, e foi o Deus do céu quem o fez rei. Deus do céu, ele está falando do nosso Deus, o Deus de Israel. Ele lhe deu poder, autoridade e honra. Ele deu ao Senhor o domínio em todo o mundo, sobre os seres humanos, os animais e as aves. O Senhor é a cabeça feita de ouro. Depois do seu reino haverá outro, que não será tão poderoso como o seu. E depois desse reino haverá ainda outro, um reino de bronze, que dominará o mundo inteiro. Então, só para deixar claro, a cabeça de ouro era o reino do rei Nabucodonosor. Depois do reino do rei Nabucodonosor viria um outro reino, que não ia ser tão forte como o ouro, mas ia ser forte também, como a prata. E depois dele viria ainda outro reino, que seria esse reino de bronze, que seria ainda mais fraco do que o reino de prata. Depois disso tudo, virá um quarto reino, e este será forte como ferro, que quebra e despedaça tudo. Tudo. E assim como o ferro quebra tudo, esse reino destruirá completamente todos os outros reinos do mundo. Na estátua que o Senhor viu, os pés e os dedos dos pés eram metade de ferro e metade de barro. Isso quer dizer que esse reino será dividido, mas terá alguma coisa da força do ferro, pois como o Senhor viu, o ferro estava misturado com barro. Os dedos dos pés eram metade de ferro e metade de barro. Isso quer dizer que um reino, por um lado, será forte por conta do ferro, mas por outro lado, será fraco por conta do barro. O Senhor, ó rei, viu que o reino estava misturado com barro, e isso quer dizer que os reis procurarão unir os seus reinos por meio de casamentos. Mas como o ferro e o barro não se unem, assim também esses reinos não vão ficar unidos. No tempo desses reis, o Deus do céu fará aparecer um reino que nunca será destruído nem conquistado por outro reino. Ó, presta atenção para ver que reino é esse, ó. Daniel falando isso no Velho Testamento. Que reino será esse? Ó, vou repetir.
Deus do céu fará aparecer um reino que nunca será destruído, nem será conquistado por nenhum outro reino. Pelo contrário, esse reino acabará com todos os outros reinos e durará para sempre. É isso que quer dizer a pedra que o rei viu soltar-se da montanha sem que ninguém a tivesse empurrado, e que despedaçou a estátua de ferro, bronze, prata e ouro. O grande Deus está revelando ao Senhor o que vai acontecer no futuro. Foi esse sonho que o Senhor teve e essa é a explicação correta sobre o seu sonho. Então, resumindo, Daniel e os seus amigos, desde o começo, eles sempre fizeram as coisas certas, eles sempre não quiseram se misturar com as coisas do mundo, com as coisas que eram abençoadas para outros deuses que não fossem o Deus verdadeiro. E nisso eles ficaram fortes, eles ficaram mais inteligentes, eles ganharam um lugar especial lá no reino de Nabucodonosor. Depois de tudo isso, da mesma forma, Nabucodonosor teve esse sonho que ninguém conseguiu interpretar. E Daniel, a partir do jejum e da oração, ele conseguiu que Deus tivesse misericórdia dele e dos outros, para que Nabucodonosor não matasse eles e que ele pudesse revelar o sonho de Nabucodonosor e mostrar que o único Deus, o único Senhor de todo mundo, Deus dos mistérios, pudesse revelar, ele sim, Deus, o Deus de verdade, pudesse revelar esse sonho que Nabucodonosor teve. Lembrando que o Nabucodonosor não deu nenhuma dica sobre o sonho dele, Deus que revelou para Daniel. Então, esse versículo, essa passagem, ela mostra o quanto é importante o nosso cuidado para ter com Deus, a nossa comunhão com Deus, o nosso relacionamento com Deus. Quando a gente tem um relacionamento com Deus e faz as coisas de acordo com o certo, de acordo com o que Deus manda, as coisas começam a dar certo. Vocês não perceberam? Os meninos, Daniel e seus amigos foram lá, fizeram a coisa certa, comeram da forma certa, tudo que era abençoado só para o Deus verdadeiro, ficaram muito mais fortes, muito mais inteligentes e ganharam um lugar no palácio. Não era todo mundo que ganhava um lugar no palácio. E mais, depois desse reino, quando o rei Nabucodonosor ia matar todo mundo, Deus foi lá, com misericórdia de Daniel, depois que ele e seus amigos jejuaram e oraram a Deus para que fosse revelado esse sonho. O sonho foi revelado para Daniel e ele pôde falar para o rei Nabucodonosor e ainda dar testemunho, ou seja, e ainda mostrar para o rei Nabucodonosor quem era o Deus verdadeiro, aquele Deus que consegue resolver qualquer tipo de mistério. Se Deus consegue resolver esse tipo de mistério, imagina todas as outras milhões de coisas que ele pode fazer. Então é isso, gente. Se vocês entenderam mais alguma coisa ou acharam mais alguma coisa interessante sobre essa passagem, porque como eu falei pra vocês, Daniel tem muitas passagens que são muito legais e muito importantes. Essa foi só a primeira. Então, se vocês acharam alguma coisa interessante, se vocês acharam alguma coisa legal, se vocês têm alguma observação pra fazer, vocês podem mandar aqui embaixo no grupo, que eu vou ver, eu vou responder, eu vou achar super legal, porque mesmo a gente não estando presencialmente, né, estando lá dentro da igreja conversando, eu sinto muita falta de vocês e eu sei que vocês têm muita coisa pra falar. Inclusive, as crianças sabem que eu acho que essa é a primeira vez que eu consigo falar tudo direto, né? Eu lembro de todo mundo conversando lá. Mas não tem problema. Então, eu sei que vocês têm muita coisa pra falar, muitas dúvidas pra tirar e eu tô aberta a qualquer coisa que vocês queiram falar. Aqui embaixo é só mandar que eu respondo. E foi isso, gente. Obrigada, um beijo. Tô morrendo de saudade de vocês. E eu espero que essa história de coronavírus acabe logo pra que a gente possa se encontrar lá na igreja, tá bom? Beijo!